Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui falando ainda na jornada de alimentação e hábitos saudáveis. Nesses nossos últimos encontros, nós percorremos um caminho importante. Começamos entendendo os fundamentos da alimentação saudável, o que comer, como escolher os alimentos, a diferença entre alimentos in natura e alimentos ultraprocessados. Depois, falamos sobre rotina e hábitos saudáveis, como a consistência e o planejamento, como eles podem transformar nossa relação com a comida, com a alimentação e com o movimento. E no encontro passado, nós mergulhamos no tema da obesidade, entendendo que é uma doença crônica, multifatorial, com riscos graves, mas que pode ser prevenida e tratada com cuidado e respeito. Agora, chegou o momento de colocar tudo isso em prática. O título desse nosso encontro é Como Melhorar Hábitos na Prática. E o subtítulo que está aí na tela, no slide, o subtítulo resume a essência do assunto, onde você observa que eu descrevi aí em uma sentença pequenas mudanças, grandes transformações. Porque a teoria, ela é importante, mas o que realmente muda a vida são as ações. E a boa notícia é que não precisamos de grandes revoluções. Não precisamos acordar um dia e decidir que vamos virar atletas, cortar todos os alimentos que gostamos e seguir aí uma dieta radical. Essas abordagens radicais, na maioria das vezes, não funcionam. Elas acabam gerando frustração, desistência e o famoso efeito sanfona. O segredo está, na realidade, nas pequenas mudanças consistentes, que se somam, elas se somam ao longo do tempo. Trocar o refrigerante por água com gás, incluir uma caminhada de 10 minutos no momento ali, no intervalo de almoço, levar fruta ao invés de biscoito para fazer aquele lanchinho, coisas simples que podem até parecer pequenas, mas que, quando repetidas, transformam a nossa saúde. Então, nesse encontro, nós vamos aprender como definir metas realistas e graduais. Aquelas que a gente realmente consegue cumprir. Vamos ver como planejar as refeições e fazer substituições inteligentes e sem sofrimento. Nós vamos falar sobre alimentação consciente, consistente e consciente, aquela que a gente come com atenção, saboreando o alimento, sem a TV ou o celular do lado. Vamos entender como lidar com os gatilhos emocionais que nos levam a comer sem fome. E talvez o mais importante nesse encontro, nós vamos aprender a lidar com os deslizes que podem acontecer e lidar com deslizes sem culpa, porque um dia não anula o progresso. E o que importa é a consistência ao longo do tempo. Para você, profissional, essas estratégias são um presente, porque a vida adulta ela é corrida, ela é cheia de afazeres, de demandas, e aí ter um método prático, simples, que se encaixa na rotina é o que faz a diferença entre
o famoso vou começar na segunda e a transformação real. Prepare-se por uma aula com muitas dicas que você pode e deve aplicar ainda hoje. Mas antes de entrarmos nas estratégias, eu vou deixar claro o que você será capaz de fazer ao final desta aula, porque melhorar hábitos não é sobre perfeição, não é sobre ser perfeito, é sobre progresso. Então, o primeiro objetivo é definir metas realistas e graduais. Vamos aprender a fugir das metas radicais que só levam à frustração. Em vez disso, vamos construir pequenos passos, passos alcançáveis, passos esses que geram vitórias e mantêm a motivação. O segundo objetivo é aplicar substituições inteligentes na alimentação. Não se trata de proibir, mas de trocar. Trocar o refrigerante por água com gás, o biscoito recheado por uma fruta, o salgadinho por uma pipoca caseira. São substituições que mantêm o prazer, mas melhoram a qualidade nutricional. O terceiro objetivo é praticar alimentação consciente. Vamos aprender a comer com atenção, desacelerar, mastigar, sentir os sabores. Isso não só aumenta o prazer, como ajuda a perceber a saciedade, evitando assim exageros. O quarto objetivo é identificar gatilhos emocionais e criar alternativas. Muitas vezes, comemos por estresse, por ansiedade, por tédio. Vamos aprender e reconhecer esses gatilhos e encontrar outras formas de lidar com as emoções. E o quinto objetivo é lidar com os deslizes sem culpa e manter a consistência. Ninguém é perfeito. Vamos aprender com os nossos deslizes e retomar no dia seguinte, no instante seguinte, a rota correta sem punições. Esses 5 objetivos vão te dar um kit de ferramentas para construir uma relação mais saudável e sustentável com a comida e também com o corpo. Vamos começar pelo primeiro passo. Dá uma olhadinha aí no slide, observe que eu até coloquei lá no topo, progressão, não perfeição. Vamos progredindo na medida que vamos caminhando no sentido de nosso objetivo e ter em mente que podemos começar pequeno, com metas realistas e graduais. Esse é o ponto onde muita gente erra e, quando erra, desiste. O erro comum é querer mudar tudo de uma vez. A pessoa, um belo dia, ela decide: segunda-feira vou cortar açúcar, parar de comer carboidrato, ir à academia todos os dias, nunca mais vou comer biscoito. Parece heróico, mas é insustentável. Em poucos dias, a força de vontade, ela muitas vezes acaba. Um deslize pode acontecer. A pessoa então se sente fracassada e abandona tudo. Esse ciclo é chamado de efeito sanfona, também no comportamento. A estratégia certa é o oposto. Metas pequenas e alcançáveis. Em vez de cortar tudo, escolha uma coisa. Ao invés de radicalismo, pense em gradualidade, em ir evoluindo aos poucos. Vamos a alguns exemplos de metas pequenas. Uma delas
é substituir refrigerante por água com gás 3 vezes por semana. Não precisa substituir o refri, que talvez você goste, todos os dias. Substituindo o refrigerante por água com gás 3 vezes na semana já é um progresso. Outro exemplo de uma pequena meta é caminhar 10 minutos no horário de almoço, 3 vezes por semana. Não precisa ser uma hora de academia, uma hora de esteira. 10 minutos, pode acreditar, já trazem benefícios e criam hábitos. Um outro exemplo, levar uma fruta como lanche ao invés de um biscoito recheado. Não precisa cortar o biscoito para o resto da vida. Apenas, na maioria dos dias durante a semana, escolha a fruta. O benefício dessas pequenas metas é que elas são realizáveis. Você cumpre essas pequenas metas, aí você se sente bem, ganha motivação. E a motivação gera mais ações positivas. Você acaba entrando em um círculo virtuoso. Outra vantagem, você pode começar com uma meta, dominá-la primeiro e depois adicionar outra. Em um mês, pode ter substituído o refrigerante, caminhado algumas vezes e melhorado o lanche. 3 pequenas mudanças que juntas, fazem uma diferença enorme. O importante, olha aí o slide, o importante é progresso, não perfeição. Não precisa ser perfeito, fazer tudo certo de uma única vez o tempo todo. Precisa fazer melhor do que antes. Então, o erro comum, como está aí no slide, são metas radicais, cortar tudo que pode levar à frustração. A estratégia que eu proponho a você são metas pequenas e alcançáveis, que vão gerar aí pequenas vitórias, acabando, óbvio, né, por te motivar. E comece com esses 3 exemplos que estão aí na tela, tá? Comece a substituir o refrigerante por água com gás 3 vezes na semana. Comece caminhando 10 minutos ao dia, no horário do almoço, 3 vezes na semana. E comece a levar fruta como lanche. Uma fruta que você goste, que seja mais fácil aí para você fazer a aquisição. Agora, indo para uma próxima etapa, um dos maiores sabotadores de uma alimentação saudável é a falta de planejamento. Quando você não tem opções saudáveis próximo a você, quando você não tem opções saudáveis à mão, acaba recorrendo ao que está fácil, geralmente alimentos ultraprocessados. Vamos dar uma analisadinha aqui? Como você pode se planejar? Primeiro, criar uma lista de compras, ok? Ao invés de você ir ao mercado, ao supermercado, à mercearia, enfim, ao invés de você ir ao supermercado ou ao local onde você compra seus alimentos, com aquela fome e acabar comprando o que vem pela frente, faça uma lista baseada no que você planeja comer na semana. Inclua nessa lista alimentos in natura, tais como fruta, verduras, legumes, ovos, carnes magras, feijão, arroz integral. Deixe alimentos ultraprocessados fora da lista. Se não é você que faz a lista de compra do mercado, troca uma ideia com quem faz. Acaba também, que você entrando nessa vibe, você acaba estimulando outras pessoas. Um outro elemento importante é lanches prontos. Lanches prontos. Veja, uma das principais armadilhas é a fome entre as refeições. Se você não tem nada saudável à mão, acaba comprando um salgado, um biscoito. Então, prepare lanches saudáveis.
E prepare esses lanches com antecedência. Deixe frutas lavadas e cortadas na geladeira. Tenha castanhas e iogurte natural ali no trabalho. Assim, quando a fome bater, a escolha saudável já está ali próximo a você. E aprenda a realizar substituições alimentares inteligentes. A ideia não é proibir, é trocar por algo melhor. Como eu disse há pouco, substituir refrigerante por água com gás e limão. Você continua tendo uma bebida refrescante, mas sem o açúcar e os aditivos. Uma outra substituição inteligente: o biscoito recheado pela fruta. A fruta, ela tem fibras, vitaminas e traz saciedade. O biscoito é só açúcar e gordura. Substitua o salgadinho de pacote por uma pipoca caseira, feita no fogão, com um fio de azeite e um pouquinho de sal. A pipoca é um snack crocante e muito mais saudável. Outra substituição inteligente: ao invés de uma sobremesa industrializada, um doce industrializado, substitua por fruta com iogurte. Fruta com iogurte natural, com um pouquinho de mel, além de gostoso, é muito mais nutritivo do que uma sobremesa industrializada. O planejamento não precisa ser complicado. Uma hora que você reserva ali no domingo para lavar as frutas e separar lanches, já resolve a semana inteira. Organização, entenda isso. Organização é a ponte entre a intenção e a ação. E uma das práticas mais poderosas para melhorar aí a relação com a comida é a alimentação consciente, ou que o pessoal chama também de mindful eat. Mindful eat, alimentação consciente. O conceito por trás dessa palavra é simples: comer, se alimentar com atenção, ao invés de ir comendo no automático. O que é comer no automático? É comer, por exemplo, quando você está assistindo TV, mexendo no celular, trabalhando e se alimentando ao mesmo tempo, você nem percebe o que está comendo. Você acaba mastigando rápido, não sente, não saboreia ali o alimento e quando vê, o prato acabou e você nem ficou satisfeito. Esse modo de comer, comer no automático, favorece o exagero e o pior, a má digestão. A alimentação consciente, veja, é o oposto. Você senta à mesa sem distrações e se concentra no momento, na refeição. Você olha o que está ali no prato, observa as cores que estão ali e compõem a alimentação, sente o cheiro, mastiga devagar, percebe as texturas e os sabores do alimento. Quando você come assim, o prazer é muito maior. Tenta fazer que você vai ver. E você percebe os sinais da saciedade do corpo, parando de comer quando está satisfeito e não quando o prato acabou. E o benefício, ou melhor, os benefícios no plural dessa alimentação consciente é que você terá maior prazer, você realmente aproveita o alimento, a refeição, a comida. Você vai observar que tem uma melhoria na digestão, porque mastigar bem e comer devagar facilita a digestão do alimento. Você terá também como benefício
A percepção de saciedade, você percebe quando está satisfeito, e aí acaba não exagerando. Então, veja quantos benefícios você ganha quando você, naquele momento de se alimentar, presta atenção no momento, no alimento, nas sensações. E aqui fica também algumas dicas práticas. Desligue a TV quando você estiver se alimentando. São ali 20, 30 minutos de um momento de pensar na sua saúde, no alimento que você está ingerindo. Deixe o celular longe durante as refeições. Se possível, faça das refeições, olha isso, se possível, faça das refeições um momento só de se alimentar, ok? Uma outra dica: faça pausas entre as garfadas. Então, tá ali comendo, colocou o alimento à boca, coloque o garfo na mesa, entre uma garfada e outra. Isso já naturalmente vai desacelerar o ritmo. É aquilo. Muitas vezes, quando não comemos, quando não nos alimentamos com consciência, vamos ali no automático, naquela rapidez e acabamos exagerando. Então, entre uma alimentação e outra, está ali mastigando, sentindo o sabor do alimento, descansa ali o talher, a mesa. Você vai observar que essa pausa vai dando também um tempo para o organismo entender que está sendo realizada uma ingesta de alimento, um consumo de alimento, e isso vai, vamos dizer assim, trazendo para você, né, a percepção maior da saciedade. E um ponto interessante, uma dica, mais uma dica interessante. Pergunte-se, pergunte-se. Como assim, Igor? Pergunte a você mesmo: estou com fome física ou emocional? Antes de comer, pare um momento e sinta. É fome no estômago, é fome no estômago, ou uma vontade de comer por ansiedade, tédio ou estresse? Se for emocional, se for uma fome emocional, a alimentação consciente ajuda você a perceber isso. A alimentação consciente, entenda, não é complicado. Não é complicado. É uma questão de treino de atenção. Você pode começar com uma refeição por dia, tendo esse treino em ter a atenção no momento da alimentação. Comece com uma refeição e depois você vai estendendo aí para outras refeições. E dois elementos aqui, já que estamos falando de saúde, dois elementos são importantes que eu também quero trazer à tona. Dois aspectos da realidade que andam juntos, ok? Movimento e emoções. Movimento e emoções. Muitas vezes, a dificuldade, olha isso, muitas vezes a dificuldade em manter hábitos saudáveis está ligada ao estresse e também à ansiedade, ok? Então, a atenção às emoções, a atenção a movimentar-se, a realizar atividade física, isso é importante. E atividade física, entrando um pouco, né, na questão da atividade física, é aquilo. Não há necessidade de ficar horas na academia. Pequenos períodos de movimento já trazem benefícios. Suba as escadas ao invés de usar o elevador, estacione ou pare mais longe da entrada para conseguir já naquele momento realizar uma caminhada. Levante a cada hora de trabalho e dê uma voltinha. Faça 10 minutos de alongamento assim que você
acorda ou na parte da manhã, esses pequenos movimentos, quando somados, combatem o sedentarismo e ajudam, inclusive, a regular o humor. E não se esqueça, muitas vezes comemos não por fome, mas por emoção. Novamente, isso é importante porque muitas vezes a gente não se atenta a isso. Comemos por estresse, ansiedade, tédio, tristeza. O cérebro, ele busca recompensa imediata. E normalmente essa recompensa está ali aonde? Na comida, especialmente em alimentos ricos em açúcar e gordura, uma recompensa fácil. Então, não se esqueça que existem gatilhos emocionais que você precisa ficar atento, ok? Para que você não se alimente somente pela emoção. Ah, Igor, como que eu faço para lidar aí com os gatilhos emocionais, com essas emoções? Existem algumas estratégias para que você consiga administrar melhor os gatilhos emocionais. A primeira estratégia é você identificar o gatilho. Novamente, quando sentir fome ou quando sentir vontade de comer, pergunte-se: o que eu estou sentindo? É fome física ou emocional? Se for emocional, experimente uma ação alternativa a se entupir de comida. Respire fundo, pelo menos aí por 2 minutos. Dê uma caminhada de 5 minutos. Beba um copo de água. Chame um amigo para conversar. Se comer, faça com moderação e sem culpa. Se a emoção falou mais alto, tudo bem. Coma aquele chocolate, mas com moderação e sem também se culpar, porque a culpa só alimenta o ciclo. O movimento também, voltando aqui ao movimento, o movimento também é uma ótima ferramenta para regular as emoções. Falei há pouco que movimento e emoções caminham juntos. Falei da importância da atividade física, falei dessa questão emocional e o movimento é uma ótima ferramenta para regular aí as emoções. Uma caminhada rápida, por exemplo, pode em muitos casos reduzir o estresse e mudar aí o seu humor, o estado de espírito. Fica a dica. Agora, nós vamos falar de algo que acontece com todo mundo, que são os deslizes, Nessa jornada da busca por ter uma qualidade de vida melhor, conectada a uma saúde melhor, podem acontecer deslizes. Você comeu algo que não queria, acabou às vezes exagerando, você fugiu do plano. Nesses momentos, então, de deslizes, o que fazer? Antes de entrarmos no que fazer quando a gente desliza, vamos entender o que não fazer. Então veja, estou na minha jornada por uma alimentação melhor, uma vida com uma qualidade de vida melhor em decorrência de uma vida mais saudável. Cometi um deslize. O que devo fazer? Vamos entender primeiro o que não fazer. Primeira história: culpar-se. Não se culpe. Eu sou um fracassado, eu deslizei. Eu nunca vou conseguir. A culpa só piora o estado emocional e aumenta a chance de mais deslizes. Outra questão para você não fazer. Vou abandonar então tudo. Já que eu perdi o dia, deslizei, fiz alguma caca, vou jogar tudo pro alto e comer o que eu quiser.
Esse é o caminho para o efeito sanfona comportamental. Então, não é porque naquele momento ou em um dia você deslizou que, vou meter o louco, vou jogar tudo para o alto. Não, não faça isso. Outra questão a não se fazer, que é compensar com restrições excessivas. Como assim? Já que eu deslizei, eu não tive um almoço, vamos dizer, saudável, eu não me alimentei no café da manhã de forma saudável, eu vou compensar com alguma restrição mais excessiva, do tipo, vou pular as próximas refeições, vou fazer jejum, não comer nada para compensar o meu deslize. Punições não funcionam. Elas só geram mais compulsão alimentar, ok? Entendido o que não fazer quando você deslizar, agora vamos para o que fazer, ok? Tive aí um deslize na minha jornada de uma vida mais saudável. O que preciso então agora fazer? Já vimos o que não fazer. Agora, o que fazer? Primeiro, reconheça que um dia de deslize não apaga semanas de hábitos saudáveis. Você não perde todo o progresso porque você deslizou em uma refeição, por exemplo. Observe o contexto, analise. Você tem acertado na maioria dos dias? Tem acertado na maioria dos dias nessa jornada de uma vida mais saudável? Top! Você está no caminho certo. Legal, você não fica com aquela, né, culpabilidade. Outra questão, teve um deslize? Ok. Hoje, Igor, foi um dia assim terrível, terrível. Café da manhã, me entupi de biscoito, no almoço exagerei, no jantar comi salgadinhos. Ok, retome a sua rota certa ou no mesmo dia ou no dia seguinte. Então, exemplo, se exagerou no almoço, no jantar, volte ao planejamento. Não espere segunda-feira. Retome na mesma hora. Um outro elemento importante, aprenda com deslize. Aprenda com deslize, aprenda com a falha, ok? Então, se questione de uma forma suave. O que levou com que eu deslizasse? Foi estresse? Foi a falta de planejamento? Foi uma situação social, um evento? Use isso para planejar melhor da próxima vez e evite, novamente, evite punições, ok? Não pule refeições, não faça jejuns extremos, apenas retome a rotina saudável. Lembre-se, não existe dieta ou plano de hábitos saudáveis sem nenhum deslize. O que separa quem consegue de quem desiste não é a ausência de deslizes, mas a capacidade de retomar a jornada saudável. A consistência ao longo do tempo, a consistência ao longo do tempo em ter uma vida mais saudável é o que realmente importa. E aí, agora chegando na reta final aqui do nosso encontro, entenda, nós aprendemos nessa nossa caminhada sobre hábitos, alimentação, qualidade de vida, vida saudável, nós aprendemos que o caminho para hábitos saudáveis, hábitos mais saudáveis, não é a perfeição, mas a consistência. E a consistência, ela começa com pequenas metas e metas
graduais, aquelas que a gente consegue cumprir, que geram vitórias e mantém a motivação. Vimos também que o planejamento é a ponte entre a intenção e a ação. Então, fazer listas de compras, ter lanches saudáveis prontos e fazer substituições inteligentes. São estratégias simples, mas poderosas. Praticamos também, nesse nosso encontro de hoje, praticamos também a alimentação consciente. Comer com atenção, observar o alimento, sem distrações, mastigando devagar, percebendo a saciedade. Isso não só aumenta o prazer naquele momento da refeição, como evita exageros. E aprendemos também a identificar um inimigo silencioso, que são os gatilhos emocionais, o estresse, a ansiedade, o tédio, e criar alternativas saudáveis para lidar com esses gatilhos emocionais, sem recorrer à comida. E por fim, entendemos hoje que falhar nesse processo, que os deslizes, eles são normais. O que importa não é nunca errar, mas saber retomar sem culpa, aprendendo com o erro e seguindo em frente. E olha, conheço pessoas que às vezes nem começam essa jornada de uma vida mais saudável porque já pensa assim: ah, não vou conseguir. Ah, já sei, eu vou começar, daqui a pouquinho vou parar. Por quê? Porque muitas vezes busca a perfeição. Muitas vezes acredita que a vida saudável tem que ser extremamente cheia de sacrifícios, que já que eu tenho o risco de deslizar, de falhar, de não conseguir, não vou começar. Isso é um pensamento errado. Existe até um ditado popular que diz que é errando que se aprende. E aí, eu trago isso para o nosso bate-papo aqui. Se você tiver essa consciência que é errando que se aprende, que você vai errar sim, mas vai buscar aprender, porque você tem um objetivo maior lá na frente, que é ter uma vida mais saudável, uma vida com menos enfermidade. E isso são, vamos dizer assim, elementos, são informações que vai fazer você evoluir como pessoa. Assim é a jornada na estrada do viver, buscar a evolução. E eu quero te fazer, até para que você reflita, chegando aqui aos instantes finais do nosso encontro, eu quero fazer aí para você uma pergunta. Presta atenção, prestando a pergunta. Que pequena mudança você vai começar hoje para construir uma vida mais saudável? Vou repetir a pergunta. Que pequena, olha só, presta atenção. Que pequena mudança você vai começar hoje para construir uma vida mais saudável? Pensa aí em algo concreto. Talvez, por exemplo, seja substituir já na próxima refeição o refrigerante por água. Talvez seja amanhã levar uma fruta para o trabalho. Talvez seja fazer uma caminhada de 10 minutos. Talvez seja ao sentir naquele momento que você sentir uma, uma ansiedade,
você respirar fundo ao invés de comer. Escolha aí uma pequena mudança e comece hoje. Depois de uma semana, adicione outra mudança. Pequenas mudanças consistentes transformam. Com esse nosso encontro aqui, eu espero que você tenha aprendido não apenas sobre alimentação e hábitos saudáveis, mas sobre como cuidar de si, de você mesmo, de forma gentil, sustentável e respeitosa. Não se esqueça, não se esqueça, seu corpo é seu lar. Cuide dele com carinho. Muito obrigado por ficar aqui até esse momento. Não se esqueça de fazer o download dos materiais de apoio, das atividades propostas e nos vemos numa próxima. Professor Igor Assis por aqui, que alegria!